Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar que tem novos lançamentos, empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e agora novidade. Navegantes na Ponta da Praia em Santos, lançamento da Torre Pacífico, oportunidade para viver bem numa das melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Para você que nos acompanha fora da região da costa da Mata Atlântica, oportunidade de viver bem em Santos. Afinal de contas, os empreendimentos da construtora Miramar estão nas melhores localizações da cidade de Santos. Ao longo do episódio do canal da NTBA, você vai ver o QR Code da construtora Miramar. Dê aquele clique e procure saber mais informações, mais detalhes do lugar aonde você vai viver bem com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo. A uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas. Rapidamente você sai de São Vicente, vai para Santos, para Praia Grande, para Cubatão, para as demais cidades da costa da Mata Atlântica. Palais Hotel em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem para os negócios, para o lazer, para passear com a família. E olha, um detalhe importante que é a dica do canal NTBA para você, empreendedor, para você, empreendedora. Café da manhã do Palais Hotel com gostinho de casa de vó. Vale a pena você se hospedar e começar o dia bem, com toda a energia para curtir e para fazer bons negócios. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, para fazer emissão de guias para recolhimento de tributos, de impostos, balanços e balancetes. SRM Contabilidade é sua parceira estratégica na gestão do seu negócio e para fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade alia profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração. Então pense bem em quem você vai entregar a parceria para fazer a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade. Queria aproveitar no episódio de hoje do canal da NTBA para refletir o que a gente vem aqui conversando com você, empreendedor, com você, empreendedora, sobre as oportunidades e como o turismo, né, através do entendimento das culturas, do entendimento, né, dos legados trazidos pelos imigrantes que vieram para o Brasil para construir essa nação, que é um verdadeiro mosaico. Né, um mosaico onde a gente tem a cultura miscigenada, onde a gente tem as línguas compreendidas, onde a gente tem a fé professada em todas as suas ordens. Isso é que faz a diferença do Brasil para o restante do mundo. Exatamente a nossa continuidade, esse papo gostoso que a gente vem tendo no cantinho da nossa conversa no café, que nós vamos conversar no episódio de hoje, trazendo um pouco à luz do que trouxeram os nossos irmãos judeus. Então, é sobre esse e outros tantos assuntos que nós vamos conversar naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com o oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para analisar a situação da sua empresa, para posicionar estrategicamente o seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. NNA Santos traz no episódio de hoje Fernando De Gaspari. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Fernando, a gente vem nessa série conversando a respeito das várias etnias, né, dos vários irmãos que aqui chegaram ao Brasil, porque no Brasil acho que todos nós somos irmãos, né? A gente talvez tenha sido agraciado por Deus de sermos uma terra hospitaleira, de sermos um povo que respeita as diferenças e que convive harmoniosamente, com respeito, evidentemente, às características culturais, aos credos, né?
a toda a sua cultura, né, Fernando? É verdade. Eu acho que não existe nenhum país do mundo que nem o Brasil nesse aspecto, né, Alexandre? Nós nos damos bem com todos os povos que para aqui vieram, nos colonizaram, nos ajudaram. É, então, nós não temos dificuldade nenhuma com eles. Tanto é que assimilamos muitas coisas que eles trouxeram e continuamos a utilizar até hoje. E somos brasileiros, É, né? Somos essa mescla, essa mistura maravilhosa de um povo, de uma nação chamada Brasil. Nesse episódio, vamos conversar mais sobre os irmãos judeus, né? E é interessante notar, Fernando, que quando a gente observa a chegada, né, a origem da chegada dos judeus ao Brasil, ela talvez, eu confesso, né, quando a gente faz um revisitar na história, a gente fica surpreso, porque o judeu já veio para cá junto com as caravelas, já no descobrimento. exatamente, Alexandre. Consta que nós tivemos aqui o Gaspar da Gama, ele era chamado de língua porque ele dominava diversas línguas, apelidado, né? Sim, sim. Ele era intérprete, ele conhecia de tudo, Alexandre. Então, ele esteve aqui e tem também um outro que o pessoal às vezes esquece, que é o ai, ai, caramba, é um judeu também, Uhum. né? Que também fez parte dessa comitiva com grande conhecimento, né? Então eles já estiveram aqui, eles escreveram, e por isso que, como você disse, eles já estiveram aqui com as caravelas, né? Não, Eles já tiveram com entendem as de tudo. caravelas, é interessante notar, Fernando, que o língua, né? Característica dada a um poliglota, É, né? Alguém que dominava ali a arte da escrita, do entendimento de outros idiomas. Talvez a gente compreenda, né? Sobretudo porque o judeu, ao longo da sua história, ele sempre esteve em fluxos migratórios, né? Por diversas regiões, pensando não só no Oriente Médio, na Ásia, no Mediterrâneo como um todo, no norte da África, chegando, obviamente, à Europa, né? E isso faz com que o assimilar de culturas, né, o assimilar de línguas e de entendimento fosse bastante avançado. E isso traz para a gente, né, além da questão do descobrimento, eu acho que tem outro fato curioso, principalmente, né, quando a gente trata aqui do assunto da costa da Mata Atlântica, da região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, é o fato de um dos primeiros núcleos, né, que vieram ao Brasil para desenvolver uma cultura da cana-de-açúcar se dá em São Vicente, né, aqui no litoral de São Paulo. E eu acho que essa é uma característica, né? E os judeus na época eram chamados de novos cristãos, né? Porque era uma das coisas da conversão, né? Que a todo custo, né? O europeu, né? O dogma do cristianismo, né? Do catolicismo principalmente, na conversão de todos para os cristãos, para que fossem cristãos, né? E aí vem os judeus, né, sendo chamados de novos novos cristãos, cristãos. e eles se instalam aqui em São Vicente. Acho que esse é um outro marco assim muito importante, né, Fernando? É outro marco na história que precisa também ser muito bem estudado, Alexandre, porque, poxa, aqui na nossa ilha que aconteceu, na ilha de São Vicente, não é? Então é um assunto também de muita relevância para a ocupação do nosso território. E eles trazem, né? Os judeus são os grandes responsáveis por trazer a cana-de-açúcar ao Brasil, né, das ilhas oceânicas portuguesas, trazendo para cá. E de fato, né, conta já a história, e aí talvez a gente vá compreender por que nós temos, né, o engenho dos Erasmos instalados na Exatamente. ilha de São Vicente como um dos primeiros engenhos do país, justamente porque foi ali esse primeiro momento. Então vejam, e quando a gente está falando da história, como isso tem uma interface, né, com o povo, que agregou muito valor graças ao seu conhecimento e à sua cultura, e o turismo proporciona essa vivência, né, Fernando? Acho que isso é o mais extraordinário quando a gente trata dos assuntos ligados aos povos que aqui vieram, né, para o Brasil, essa riqueza, né, dessa miscigenação cultural, e o turismo proporciona essa experiência, né, Fernando? O grande foco dessa nossa série é também o turismo. Então, tudo que for relacionado com o turismo é importante para nós, né? Então, é maravilhoso justamente que isso tenha acontecido. Não tenha dúvida, e depois a gente vendo, né, a É, trajetória, né, que a gente tem
dos primeiros judeus, primeiros vinham sozinhos para fazer a América, né? Aí já falando já de uma situação um pouco mais contemporânea do século XIX, século XX, né? A intenção de fazer a América para depois retornar, né, para sua terra, levando, né, uma condição melhor de vida, enfim, e obviamente tem toda uma questão aí que eu lamento, né, dessa questão muitas vezes de perseguição a determinados povos, e os judeus talvez sejam os que mais sejam evidentes, né, que tenham sofrido esse antissemitismo ao longo de toda a sua Sofre. história, né, você ter aí as pessoas fugindo dos lugares por conta de uma visão no meu modo de entender, Fernando, me corrija se eu estiver errado, de uma visão míope. Para mim é mais do que mil, para mim é visão ignorante, meu Deus do céu. Tanto é que essas pessoas que vieram para cá, sabe aquela ideia? Vou aqui ganhar um dinheiro, tal, vou voltar. Mas daí não aconteceu isso, foi ao contrário. Eles mandaram a família, pediram para a família viesse para cá, por quê? Porque aqui eles não tinham nenhuma dor de cabeça, tá entendendo? Porque aqui Uhum. ninguém atrapalhava em nada. Então eles eram muito felizes, vamos dizer assim, né? Então eles se fixaram aqui. Fixaram aqui, a gente tem aí como outro marco importante, já no século XIX, a partir de 1810, né, já um fluxo mais contínuo de chegada dos judeus, vindo principalmente do norte da África, né, e de todo ali o Mediterrâneo, vindo ao Brasil, coincidentemente ou não, após a chegada da família real portuguesa, né, o que traz a relevância, né, do Império Português para o Brasil, o olhar, né, do mundo inteiro para o Brasil, e isso acaba também despertando esse fluxo migratório relevante, né, Fred? Inclusive, sobre Portugal, tem historiadores que afirmam categoricamente que esse sucesso ultramarino de Portugal, quem ajudou muito foram os judeus. Então eles eram muito, nesse caso, muito respeitados. Olha que interessante. Respeitado e por tudo, por Conhecimento. esse conhecimento, exatamente, Ah, pelo então. conhecimento, né? Pelo Então, conhecimento você ultrapassa as barreiras, supera as ah, diferenças e, de fato, contribuir muito no desenvolvimento do nosso país. Então, quando a gente olha todo esse marco histórico, né, a gente também vai encontrar na questão dos imigrantes, eles vêm para o Brasil, como você falou, ao invés de voltar para casa, eles trazem os seus é, familiares e começam a criar toda uma estrutura, né, Fernando? Na questão de jornais, bibliotecas, escolas, sinagogas, associações femininas de suporte e apoio, né, aos recém-chegados, aos novos imigrantes. Ou exatamente. seja, eles vão criando toda uma dinâmica cultural que torna-se relevante, né? Exatamente, por esse motivo mesmo, né? Que eles se deram tão bem aqui que as famílias chegaram, então eles desenvolveram aquilo que eles já conheciam, né? E Sim, para nós foi uma maravilha. Por quê? Porque é, é, agregou. O Brasil é isso de bom, né? Todos os povos trouxeram conhecimentos e isso foi agregando à cultura brasileira. Então, se nós formos ver, nós temos um monte de hábitos que nós herdamos dos judeus também. sem Um dúvida. monte deles, não é? Não Uma... só hábitos, como também, até hoje em dia, talvez aqui eu vou citar aqui um expoente, né, na área da medicina, da saúde, que é o Hospital Israelita Nossa Albert Senhora. Einstein. Né? Talvez a melhor referência, né, de medicina de ponta que nós temos no país. Claro, nós também temos outros excelentes Sim, hospitais, que inclusive pertencem a determinados núcleos, por exemplo, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sim. né? Mas quando a gente olha a questão do Albert Einstein, ele é, digamos assim, Referência. ele é a E referência. veja, todo mundo que necessita assim de um atendimento, nossa, pensa logo no Albert Einstein, né? O Albert Ah, se eu Einstein. pudesse. Não é verdade? Ah, se fosse ser tratado lá. É verdade, sim. E é isso que a gente busca, né? Compreender como é fascinante, né? E nós que atuamos com o turismo, com a hospitalidade, sobretudo, temos como princípio maior o respeito, né? O respeito às diferenças, o respeito às culturas, porque é isso que de fato, quando viajamos, né, nós vamos buscar. Buscar entender o outro, buscar entender
né, como vivem, né? E da mesma maneira, a gente está falando aqui do turismo no Brasil, mas se a gente for observar, né, principalmente Israel, Jerusalém, né, quanta história, né? Afinal de contas, é uma cidade que consegue ser sagrada para as três maiores Religião. religiões monoteístas do planeta: Exatamente. o próprio o judaísmo, o próprio cristianismo e o próprio islamismo, né? Então a gente consegue ter num solo sagrado essa percepção, né? Eu não tive ainda o prazer, Fernando, mas eu acho que é uma das coisas que sempre me motiva, né, e me instiga a conhecer com o olhar como cristão, é verdade, mas com o olhar de entender a história, porque chegar naquele muro das lamentações, entender que aquilo fazia parte do templo maior, É. né? E quando a gente estuda, né, e quando a gente compreende alguns fatos culturais e religiosos, a gente fala assim, meu Deus, a história foi É. escrita aqui. Então, isso também acontece comigo, Alexandre. Eu não tive a oportunidade ainda de visitar, digamos, a Terra Santa. Ainda Sim, não tive a oportunidade. Mas eu também, nossa, eu sonho com isso, de estar naquele templo, naquele muro, não é verdade? E aquilo que eu também dizendo, nós, quando nós vamos para outros países, nós temos que respeitar as regras deles, como é que eles sim. vivem lá. Se a gente pode andar com certa roupa, não é verdade? As mulheres com um véu na cabeça. Então nós vamos para fora e respeitamos, né? Como é que são? É esse fascínio que o Que o turismo turismo proporciona, traz. né? O turismo é isso. Essa diferença, É, esse respeito, né? é, Essa compreensão é. mútua. Se a gente praticasse mais as viagens e o entendimento da cultura vizinha, talvez menos problemas a gente tivesse Exatamente, não encontrado. teríamos tanta briga, desavenças, não é E verdade? eu queria aqui só chamar a atenção para uma imagem que a gente tem aqui, que é do Recife, né, que é É, interessante. Antiga Rua Bom Jesus, Rua dos Judeus. E é judeus, interessante porque a história também remonta a isso, porque nós tivemos toda aquela região nordeste do Brasil, principalmente o Pernambuco e também acima, ali no Maranhão, tal, nós tivemos uma frequência constante, tanto de franceses, mas sobretudo de holandeses, sim, né? sim. E no período justamente da certa invasão holandesa, a gente teve um fluxo muito grande de judeus também que aqui chegaram ao Brasil. E aí veja que, mesmo no Recife, você tem ali a concentração, né, de judeus, isso acontece até hoje, né, mas é Então, interessante que você traz o fato histórico, e isso dá um tempero maior à capital do estado de Pernambuco. Né? Você consegue ver toda aquela cultura maravilhosa e ainda entender que se eu vou buscar um pouco mais, né, o conhecimento de determinado povo que aqui para cá veio, a gente consegue encontrar. a, a segunda sinagoga do Brasil, fundada por eles, lógico, pelo meu conhecimento, está funcionando plenamente até hoje. Até hoje. Desde essa época, Alexandre. Olha que coisa maravilhosa você trabalhando, viajando. Belém também tem outra sinagoga também muito antiga, né? Que talvez tenha sido a primeira, não confesso, não sei como é que está o estado hoje de funcionamento, mas é interessante que a gente consegue enxergar nitidamente que está no Nordeste e no Norte do país, né, essa presença, porque foi um fluxo, né, bem efetivo, É, porque de certa maneira o judeu sempre esteve envolvido nos principais ciclos econômicos do país. exatamente. Ele acompanhar todos os ciclos econômicos do Brasil. Desde a questão exploratória. É. Tanto é que o primeiro contrato que se tem notícia de exploração de madeira em 1503 foi tratado com judeus. Então, o rei Dom Manuel, na Sim, época, né? Famoso, é, ele fez esse contrato, ele não estava interessado. Em 1503, o Brasil tinha 3 aninhos de descoberto, ninguém sabia quase que tinha aqui. O interesse do Dom Manuel era justamente a Ásia, está sim. entendendo? Então, tudo isso favoreceu para que acontecesse o primeiro contrato de exploração de madeira. E é interessante notar que esse fluxo migratório é consolidado e representado por uma data, né, Fernando? A gente tem o dia 18 de março aí, o Dia Nacional da Imigração Judaica ao Brasil, e é relevante porque nós somos o segundo país dentro da América Latina que mais judeus tem. Ficamos apenas atrás da Da Argentina, Argentina. que também tem um contingente, né, populacional acima de 120 mil judeus na Argentina, onde a gente tem no Brasil aqui também essa importante colônia, essa importante
cultura judaica, né, que está junto aos negócios, que está junto à fé, que está junto à gastronomia, que está junto à cultura, porque é um povo alegre, é um povo feliz também, que tem, né, o prazer à mesa também Exatamente. é bem diversificado, mas é interessante que o dia 18 de março, então, é o dia que se comemora Dia a imigração. 18 de março, em hebraico, 18, significa vida, Shai, né? Significa vida. Então, essa data foi escolhida por esse motivo. Olha que coisa interessante. Porque tudo tem um porquê, né? Tem. Isso para dar sentido de pertencimento. E é É, uma das coisas que a gente sabe que o judeu preza muito é o sentido de pertencimento. é. Eu acho isso absurdamente extraordinário, né, o que você faz. Outro aspecto importante, quando a gente está falando aqui da questão cultural, da questão do envolvimento judaico, é importante que a gente compreenda a questão da cultura. Né? Muitos são os símbolos, né, que acabam tendo aí uma interface e o reconhecimento da cultura judaica. Muito provavelmente, né, o que a gente talvez até tenha mais assim é, é, observar, né, Fernando, é a questão do menorá e É. do kippá. Então, Né? o kippá é uma vestimenta dos judeus Sim, que eles colocam sobre a cabeça. O que significa isso? Que significa o quê? É um temor a Deus, é um respeito a Deus. Então, isso deve ser colocado aqui em cima para lembrar Deus. que Olha que, existe alguém superior a você. exatamente. Né? Olha que coisa maravilhosa. É Você nem maravilhoso é pensava o nisso, né? respeito, né, que Ah, você tem na mesma questão da menorá, que tem todo um simbolismo. Né? também tem. O menorá, ele tem um simbolismo assim. São 7 velas, né? Uhum, O que significa? Significa duas coisas. A primeira significa o cosmos. O uhum, cosmos significa tudo que é visível e invisível, a natureza, né? sim, E o segundo, Alexandre, significa justamente o quê? A árvore, como fosse uma árvore, sim. né? Então, olha a árvore da vida, não é? Então, olha que coisa interessante de você entender por que existe esse objeto, né? Que coisa bem bolada, que significância que tem isso daí. Não As tenha dúvida. pessoas, a maioria, não tem a mínima noção, mas eles tiveram uma ideia assim que eu acho fantástica. É fantástica e mostra o respeito, mostra o entendimento que se tem através, né, da fé, né, de que existe um ser supremo e que foi o grande criador do universo. Haja vista que a gente vai falar um pouquinho já adiante, né, o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano, né, ou o calendário ocidental que nós estamos acostumados, né? Haja vista que a diferença maior, tenho certeza que você que nos acompanha aqui compreende, mas aqui é só importante pontuar, o nosso calendário ele vem do advento do nascimento de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos no ano de 2024, né? 2024 do nascimento de Jesus Cristo. Naturalmente, outras culturas orientais, como é o caso dos chineses, dos japoneses, ainda que eles tenham, obviamente, seguido o calendário gregoriano ocidental, eles trazem também a sua ancestralidade. Com o judeu não é diferente. Né? A contagem do ano judeu ela é diferente, ela é iniciada com a criação do universo. Então, esse é o grande simbolismo. E um detalhe importante, né, Fernando? Não é uma data fixa como é o nosso calendário, né? Ele vai acompanhando, né, os momentos, porque a medição, né, do tempo e dos fatos são diferentes. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso já Vamos. já. E eu acho que é interessante aqui, dentro dessa questão do turismo, o turismo leva a isso. Leva cada vez mais a compreensão e a gente poder, além do respeito, poder aproveitar as diferenças. Eu acho que isso é mais importante e preponderante. Então, alguns costumes que os judeus praticam, que com certeza você que nos acompanha também já teve oportunidade, né? O Shabá, que é o descanso no sábado, né? É meio que uma lei, né? Que você, principalmente mais em outrora, e a gente observa muito isso, Fernando, até nas passagens bíblicas, né? Inclusive dos apóstolos do Evangelho, né? Onde você tem o Shabá ali tendo que ser respeitado à risca. Não se trabalha, não se faz negócios
no Shabá. O Shabá permite, sim, atividades para sua manutenção, né? E para manutenção da vida da sua família. Mas ele é dado ao descanso, né? Porque é o sétimo dia. É. Né? Como a gente aprende, Jesus, né? Deus fez o universo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Né? Então o Shabat tem essa premissa do descanso. E a gente, quando faz esse revisitar, né? Ali nas escrituras, a gente consegue também observar isso. Né? E como isso não respeitado, também haviam penalidades. Porque a cultura é muito incisiva, né, Fernando? Ela é muito rígida, eles seguem bem a risca, né, Alexandre? É uma religião que eles são realmente firmes, né? Tem outras religiões, a nossa, por exemplo, que é um pouquinho assim, mais flexível, né? Eles Sim. não, eles seguem a risca. Seguem a Tanto risca. é que tem outras... Outras situações aí que a gente tem, por exemplo, além da circuncisão do do filho, filho. fazer a higiene da casa na Isso é que é sexta-feira. interessante, por quê? Porque no sábado não pode. Não, e já deixa pronto para o descanso, né? É o respeito Exatamente. também. E celebrar as datas É. judaicas, né? Olha que interessante, né, Então, vamos Alexandre? passar aqui rapidamente pelas datas judaicas. É. Nós temos, então, o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, que é o mês de Nissan, que no caso, em 2024, ele vai ser comemorado entre 2 e 4 de outubro, chegando, então, ao ano de 5.785 anos da criação do universo. Nós temos o Dia do Perdão, né? Yom Kippur, depois a festa das tendas, o Sukkot, depois a festa das luzes, o Chanukah. Então são todas festas que mostram, inclusive a das tendas é muito interessante, porque é respeito a Deus. Porque por mais que você construa, né, uma cabana simples, Deus proverá, Deus protegerá. Exatamente. Aí é uma alusão ao tempo que os judeus, quando saíram do Egito, não é? Aquele período que foi muito difícil para eles 40 naquela anos no caminhada. deserto. Entendeu? Então, é uma alusão a isso aí. Olha que interessante, para lembrar, como você falou, de Deus. É Deus. Deus acima de tudo. E aqui a gente tem aqui na sequência, né, só voltando um pouco aqui na sequência, a gente tem, além do Ano Novo, nós temos então as outras datas que fazem parte então da comemoração do calendário judaico. Vizinho, dá um break. Por que não está entrando? É importante que a gente tenha essa questão do respeito, né? As datas que são comemoradas, existem outras datas no calendário judaico extremamente importantes, né? Mas aqui a gente trazendo também para o lado do turismo, né? A gente tem aqui o Museu Judaico em São Paulo, na Boa Vista, na Bela Vista, melhor dizendo, que é um local maravilhoso, né, Fernando? Com toda a estrutura, com todo ali, todo o repertório cultural para a gente poder se apropriar um pouco mais da cultura judaica, né? Começa pela arquitetura, né, Alexandre? Sem dúvida. A arquitetura, então, já é um visual assim imenso, maravilhoso. E quando você entra, então, que você entra em contato com muitos objetos, coisas dos judeus, você aprende muito, né? Você sai de lá assim com muito conhecimento, muito. Não tenha dúvida. E aqui rapidamente aqui para dar um deleite ao olhar, né, e ao paladar, né? A gastronomia judaica ela é recheada de simbolismo, são pratos que são feitos com muito cuidado, e diga-se de passagem, há todo um respeito, né, naquilo que pode e que não pode ser consumido, né? E isso tudo é interessante porque existe uma chancela da cozinha judaica, que é a questão kosher, ou kosher, né? Onde todo o processo tem que ser acompanhado pelo rabino, que faz todo o acompanhamento. Eles também são muito rígidos nisso, Alexandre, mas muito rígido mesmo. Até, por exemplo, vinho, você vai comprar, você tem que procurar o casinho lá, né? De coxa? De coxa, porque eles realmente seguem à risca. Eu acho isso muito interessante, né? Não só o vinho, como qualquer produto, né? E é interessante, por exemplo, o azeite, só para a gente já caminhando aqui para a finalização, nós temos o azeite brasileiro Batalha, que ele tem a chancela coxa. Ou seja, ela está sendo produzido e consumido ali, toda a preparação está sendo feita sob orientação
da lei judaica. Exatamente. Fernando, esse é um papo maravilhoso para a gente fazer vários episódios do canal da NTBA. Queria muito agradecer a tua participação nesse Eu que episódio. agradeço, eu agradeço demais. Obrigado, Fernando. Com o oferecimento da construtora Miramar, que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para você viver com muita tranquilidade, conforto e segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Também com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem no litoral de São Paulo, em São Vicente, próximo a tudo, pertinho dos principais atrativos turísticos, para que você possa vir para passear, fazer negócio, viver bem com a sua família. Também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, a parceira estratégica do seu negócio para fazer a gestão contábil com excelência da sua empresa. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!